Amém? Se os irmãos do canto quiserem continuar, eu quero apresentar um louvor. Grande eterno Deus, eu quero que o Senhor abençoe grandemente toda essa igreja, esse corpo místico do Senhor aqui, os quais estão aqui esperando no Senhor, confiando que o Senhor é Deus e não há outro. Viemos buscar. O Senhor é um Deus misericordioso, poderoso, perdoador, Senhor. Nos alimenta com a Tua palavra, com o nosso pão de cada dia. Nós somos cordeiros e o cordeiro ele está ali para receber aquilo que o Pai tem para dar. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os maus dias e cheguem os anos, os quais venham a dizer, não tenho neles contentamento. Isso é para mim, né? Em Salmo 105, 15, diz assim, não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Outra passagem que eu tenho ela guardada. Salmo 16, 3. Vou ler do 1 até o 3, tá, irmãos? Guarda-me, ó Deus, em ti confio. A minha alma disse ao Senhor, tu és meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Digo aos santos, vocês são santos? Então digo aos santos que estão na terra, vocês estão na terra, e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. Amém? Que o Senhor abençoe nossa palavra e esteja conosco aqui hoje, nesse culto de Santa Ceia. O louvor é 221. Eu queria que alguém me ajudasse, porque para iniciar assim, pastor, dá aquele... Aqui é nota Mi, né? 2, 2, 1. Eu vagava pela senda de horror. Pode ajudar, irmão? Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor. Quando o Salvador eu vi, meu Jesus me libertou por seu amor. Livre estou, pela graça de Jesus. Livre estou, aleluia, pela fé. Livre estou, pela senda de horror, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem Deus, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje canta Deus louvor. Canta louvor! Livre estou, pela graça de Jesus. Livre estou, aleluia, pela fé. Livre estou, eu vagava pela senda de horror, mas agora quero andar com meu Senhor. Quero ouvir sua eterna voz e segui-lo sempre após. Glória seja dada ao nosso bom pastor. Livre estou, pela graça de Jesus. Livre estou,
nós estamos livres, irmão. Nada nos prende. Nós somos a nação escolhida, não o país, a nação, o povo eleito. 1 Pedro 2,9. Vocês são escolhidos de boas obras. Amém? Quero discorrer um pouco aqui na mensagem. Vou ver a data dela aqui. Respeito a partir do parágrafo 32. Tá? Primeiro quero dizer obrigado ao Senhor Jesus Cristo pela oportunidade e pedir que o Senhor abençoe grandemente a igreja aqui, os irmãos, as irmãs, os jovens, a apresentação que fizeram, né? As crianças ali, né, pastor? Um pequeno teatro, assim, podemos dizer. Oportunidade, né? E as mães receberam aí um elogio também, né? Dos filhos, né? Na verdade, irmãos, a mãe, ela é um privilégio, né? Ser mãe, né? Eu acho que toda mulher, quando ela casa, ela tem o desejo de ser mãe, né? Ela quer ser mãe. E não teria ninguém na terra se não iniciasse pela primeira mãe, né? Então tem que ter nascimento. E ao início da vida, né? Eu nasci, todos nós nascemos. Minha mãe já partiu, mas para mim ela foi uma excelente mãe, a qual sempre amei e devo amá-lo, né? O filho que honra o pai e a mãe, ele é abençoado. É um dos primeiros mandamentos que está no Novo Testamento. E ele tem que honrar pai e mãe. Às vezes até ele diz, parece que meu pai não está muito certo. Mas quando ele respeita o seu pai e a sua mãe, ele é abençoado. Amém? Eu sempre fiz isso. Independente às vezes, uma situação que eu poderia ver meu pai, às vezes não estava 100% correto. Mesmo assim, eu deixava passar aquele momento e depois eu chegava, pai, será que realmente esse assunto é esse mesmo? Dá para a gente conversar um pouco, não? Às vezes o pai vem bravo, né? Você tem que recuar, ficar quietinho, né, irmão Matheus? Depois, papai querido, era isso que o senhor queria comigo, né? Mas e gratidão também ao pastor Kleber, tá? Eu cheguei ali e ele falou, fala alguma coisa para os irmãos aí. Alguma coisa, não diz, é falar de Jesus Cristo, né, irmão? Não tem como você falar outra coisa, né? Cristo, que eu esteja aqui, nesse púlpito, falando aqui. E eu acho que é uma honra para qualquer um que sobe aqui. E ele tem que se sentir abençoado, né? Porque onde tem Deus, onde está Deus, nós devemos estar. Tem um hino, não sei se os irmãos conhecem ele. Eu creio que ele diz que onde a noiva está, Deus está presente. Tem que estar, porque ela faz parte. Ela é o corpo e Cristo é a cabeça. Amém? Nessa mensagem, respeito, ela foi pregada dia 15/10/1961. E ali o profeta lê essa parte do Salmo 105:15 que eu li. E outras passagens. E no parágrafo 32, ele começa assim: e de todas as riquezas que nós possamos acumular, todas as coisas que nós possamos ter feito na terra, não importa o que elas são, o que o homem tem feito, você tem que morrer e deixar cada coisinha destas. Não cobiça as riquezas vãs deste mundo, que se degeneram tão rapidamente. Construa suas esperanças em coisas eternas. Elas nunca passarão. Isto é correto. Segure na mão imutável de Deus. Eu gosto muito dessa canção. Nós costumávamos cantar tanto essa canção aqui no tabernáculo. Eu vou passar, irmãos, porque
é necessário. Eu vou ler o 36. Se alguém estiver acompanhando, depois acompanhar. Guarda-me na vereda, Senhor, guarda-me no centro da tua vontade. Jovens ou velhos, nós não sabemos que idade você terá, e todavia você pode ter 80 anos de idade, e se você vivesse até amanhã de manhã, você viverá mais que muitos mocinhos e mocinhas de 16 anos de idade. Haverá muitos mocinhos e mocinhas de 16 anos de idade que encontrarão a Deus antes que amanheça. Isso é correto. Assim que a idade não tem nada a ver com isso. A coisa é, está você pronto para encontrá-lo? Essa é a principal coisa. Nós devemos colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Porque não sabemos o que acontece. Ó misericordioso e santo e reverente Pai da vida, nós chegamos em Tua presença, o Deus Todo-Poderoso, para agradecer do fundo de nossos corações que nós temos o privilégio de sentarmos aqui hoje à noite. Andando para lá e para cá, aqui ele vai contar a história, né? Vocês vão entender. Naquele hospital, um pouco antes, e olhando ali dentro, com as pessoas que estavam inconscientes, algumas delas sangrando e chorando, e outras fora de si, e atadas na cama. Ó Deus, eu oro que cada uma delas esteja pronta. Eu estou lendo essas partes, para vocês entenderem o que ele pregou aqui. Todos os irmãos que já leram essa mensagem a respeito. Se não leram, leiam. Tá? Que elas estejam prontas para te encontrar. Te encontrar. Se suceder delas ir embora desta vida e de pensar, Senhor, que aquilo poderia ser nós, cada um de nós aqui, se não fosse pela Tua graça, porém Tu nos tens deixado viver para virmos juntos novamente hoje à noite, para nos prepararmos. Amém? Para nos prepararmos. Quando nós saímos de nossas casas, nós vencemos a lei da gravidade. Colocamos em nossos corações, colocamos à disposição de vir aqui e adorar a Deus em espírito e em verdade. Você tem que se desprender do mundo. Nós devemos ser desprendidos desse mundo. Na roça, no mato, você anda por ali, um trilho, uma trilha, mesmo assim você pega alguns carrapichos, algumas coisas que grudam na sua roupa. Você tem que depois chegar em tua casa, retirar, talvez com a mão, ou talvez mesmo com uma ferramenta, porque eles grudam na tua roupa, irmãos, e não sai se você não ir tirar. Se você não chegar nos pés da cruz, ao Senhor Jesus Cristo, pedir que o Senhor tire todos esses carrapichos mundanos do mundo, eles podem te grudar, te impedir de vir adorar a Deus em espírito e em verdade. Então nós temos que desprender desse mundo, porque ele é mau. O diabo, o nosso inimigo número 1, não quer que você vá lá para a eternidade. Porém, ele sabe que você veio de lá e ele sabe que você voltará para lá. Por isso ele está tentando te segurar. Quer dizer, ele vai tentar, mas não vai conseguir. Porque você é um cristão nascido de novo, cheio do Espírito Santo. Sua lamparina deve estar transbordando de azeite. Porque você é uma virgem prudente. Você representa aqueles que fazem parte, que irão para a eternidade. Esses carrapichos do mundo, essas músicas mundanas, esses demônios que querem te impedir de adorar a Deus, de ser um cristão verdadeiro, ter alegria e prazer, eles podem estar da porta para fora, tentando te segurar ou pegarem algo seu. Seja sua vida, seja alguma matéria que você tem, algo que você adquiriu, que você comprou, que você orou, Senhor, eu quero adquirir algo. Porém, o diabo invejoso, mau, ele às vezes quer atingir você em alguma coisa. Ele não pode tirar da fé, da honestidade que você é, do caráter de Cristo, caráter de cristão que você tem.
Porém, ele toca em algo em você. Como ele fez com Jó, fez com Davi e muitos outros homens de Deus. Talvez ele queira que você tenha uma fé do tamanho da fé de Abraão. Mesmo na condição que ele estava, na condição que a sua esposa estava, ele creu, ele cria, ele confiava que a promessa que Deus havia feito, ele receberia, ela receberia. Amém? Amém? Não se deixe enganar por esse mundo. Na idade que eu estou, irmãos, eu já vi muitas coisas acontecerem. Na minha vida, na vida da minha família, no meu trabalho. Eu já fiz muitas coisas nessa vida. Muitos trabalhos eu já fiz. Diferentes fontes. Vocês entenderam? Então por que o profeta está orando aqui? Nessa mensagem, irmãos, ele fala de um homem que ele era um escravo. É o Sam. Todos vão ler essa história? Porém, ele foi num culto abençoado como esse de hoje, pastor Kleber. Chegando ali, irmãos, ele aceitou Jesus Cristo como seu único Salvador, seu caminho, a luz eterna, que conduziria ele à vida eterna. Ele de volta, lá o seu amo, ele era um escravo, fiel, como vocês são fiéis aos trabalhos, aquilo que vocês fazem, que vocês prestam conta. Nós somos cristãos, devemos ser fiéis, mansos, humildes, mas corretos. Ele de volta começou a pregar para os irmãos ali, da escravidão, que estava preso ali. E o patrão dele, no outro dia, perguntou: é verdade, Sam, que você está pregando, dizendo que você está livre? É verdade, patrão, eu estou livre, glória a Deus. Livre estou. O patrão dele falou para ele. Aí ele disse para o patrão, né? Olha, o que eu vou te dizer agora, patrão, não sei se o senhor vai gostar não, mas eu sou livre e creio em Jesus Cristo e não vou abrir mão da minha fé. O patrão dele disse: eu também sou um cristão. Já que você está pregando para os seus irmãos e você realmente creu na sua liberdade, eu vou te libertar. Você não será mais um escravo. Eu vou te dar a carta de euforia. E ele foi liberto, foi pregar para os seus irmãos, e ele pregou até a sua morte. Ele foi para o hospital, não me lembro exatamente. Eu sei que eles pensaram que ele tinha morrido, e ele voltou, ele disse que tinha ido lá na eternidade, Deus levou ele lá, e ele viu os portais de entrada para a eternidade. Ele pregou todo o seu período depois da sua conversão. Muitas vezes, irmão, nós pensamos que a liberdade, que a nossa liberdade é simplesmente dizer: eu estou tranquilo, eu estou sossegado, já participei do meu café da manhã, do meu almoço, eu estou livre. Muitas vezes a gente está preso em algumas coisas deste mundo que precisa Jesus Cristo nos libertar. Às vezes nós precisamos chegar no altar do Senhor e dizer: Senhor, algo ainda está me prendendo de adorar em espírito e em verdade. Às vezes num culto como esse, de Santa Ceia, nós precisamos de fazer uma alta avaliação nossa mesma, uma alta crítica nossa mesmo, e rever alguns conceitos que nós temos das Escrituras. Amém? Então aquele escravo foi livre do seu amo e livre também dos seus pecados. Que é o melhor que nós podemos receber, é a liberdade de adorar a Deus e dizer: o Senhor me perdoou todos os meus pecados ali na cruz, no Calvário. Aquele sangue precioso de Jesus derramado, aquele é o sangue que me purificou de todo o pecado. Nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E pela aparição daquela luz hoje na casa da irmã Bruce, e eu te agradeço por aquilo, Senhor, isto lhes daria força.
Senhor, eu oro que Tu concedas hoje à noite que nossas almas possam continuamente ser revigoradas em Tua presença aqui neste tabernáculo. Aqui e agora. Deus é um Deus do momento, do agora, do já. Nós te agradecemos, Pai, por este tabernáculo. Ao profeta agradecer, irmãos. Há muita gente que tem extremismo, né? Em relação à igreja. Você vai que você... Onde completa o quíntuplo de Efésios. Nós te agradecemos, Pai, neste tabernáculo. Nós te agradecemos por seu pastor aqui. Nosso irmão Neville, no caso, nosso irmão, pastor Kleber. E toda a junta de diáconos, irmãos, aqueles que apresentam os louvores. Vocês estão sendo abençoados, jovens, crianças, de meia idade e de mais idade como irmão. Porque Deus prometeu que Ele cuidaria dessa noiva, escolhida de boas obras. E ela é tão prudente que quando o noivo vier, ela saberá. A mensagem já foi ecoada. A voz já foi... Nós já ouvimos. Apocalipse 10:7. Porém, nós estamos sendo preparados para a vinda do Senhor. Isso é tudo que nós receberemos, que é a maior recompensa que você pode receber. O cristão, né? Amém? Nosso irmão, né, o pastor Kleber, um homem de humildade. Um homem de integridade, um homem que está cheio do amor de Deus por Cristo e por sua igreja. Irmãos, eu não preparei nada para pregar. O pastor me disse ali que eu devia pregar. E eu peguei essa mensagem, estou lendo ela. Se vocês estão sendo abençoados, e o pastor também está sendo abençoado, é Deus que mandou eu falar aqui. Eu orei e disse, Senhor, o que eu falo hoje no culto de ceia por 30 minutos? Eu estava com essa mensagem. Porém, Deus mandou falar essa daqui. Amém? Guarde e creia e confie em cada parágrafo, em cada frase, em cada palavra que o nosso profeta tem falado. Por que, pastor, o senhor está falando isso? Porque se nós cremos em Apocalipse 10:7, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar as suas trombetas, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos, os profetas. Amém. Se isso é verdade e eu creio e nós cremos, não há outra saída para nós, os cristãos, agora, dessa última era, desse último momento. Se Deus operou lá no passado, iniciando com Paulo no ano 53, depois, 20 anos depois da partida do Senhor Jesus Cristo, Ele também vai operar conosco aqui. Porque é uma promessa. E Deus não falha, Deus não erra. Deus é perfeito e sua palavra é perfeita. E lá na eternidade, é a eternidade da eternidade. Amém? Está cheio do amor de Cristo por sua igreja. Eu oro que tu abençoes a sua amável e pequena companheira e a seus filhos. Senhor, que eles possam habitar por longo tempo entre nós aqui na terra. Porque é bom, né, irmãos? Se estivermos vivendo aqui na terra até a vinda do Senhor, é bom que o pastor Kleber chegue a 100 anos, 120 anos. Se houver tempo. E sua família também. Porque é o que nós queremos. E a sua igreja também. Que na verdade não é a igreja dele, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós não devemos pregar pensando que um irmão vem porque ele vem para mim. Não. É para o Senhor Jesus Cristo. Ontem nós fizemos um culto em Jacareí. Tem 2 irmãos que estavam presentes comigo. E mais os irmãos lá. Foi um culto muito abençoado, irmãos. Deus deu uma direção maravilhosa para nós. E tem uma nova irmã que veio aqui, porque nós temos a revelação da palavra. Senhor, que eles possam habitar por longo tempo entre nós aqui na terra. Conceda isso. Retém
Vai falar da enfermidade. As enfermidades da sua porta. E preserva-os com saúde, retém a enfermidade de todas as nossas portas, Senhor. E preserva-nos com saúde para que nós possamos te servir. Para que nós possamos te servir. Que tenhamos saúde, que tenhamos paz, que tenhamos uma vida abençoada, para que possamos servir a Deus. Irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é uma igreja sadia. Ela é uma igreja bonita. Porque ela tem o Espírito Santo. Ela tem o vivendo a vida de um cristão. Não é nem você ter. O ter é muito bom. Muitas vezes é bom você ter. Mas é muito maior, é muito melhor você ser. Você ser um homem cheio do Espírito Santo. Seus passos, o seu caminho, a sua vida. Amém? Nós colocamos nossas almas ao altar para um exame minucioso agora, enquanto eu abro os meus olhos em poucos momentos para ler tua palavra. Se esta é a tua vontade, toca a mim hoje à noite tentar repartir o pão da vida às pessoas. Quantos minutos? Está encerrando, pastor? É 10. E a nossa mensagem, ela é abençoadora. Se vem de Deus, não tem como não ser abençoado. Com Moisés, em direção à terra prometida, apontou o dedo para Moisés, em relação à sua esposa, que foi Deus quem escolheu aquela esposa para ele. Não foi a escolha de Moisés, foi a escolha de Deus para ele. Mas ela achou que poderia apontar o dedo para o grande profeta Moisés. Porém, aquilo foi um atraso em sua vida. A viagem foi atrasada em 7 dias, e ela teve que ficar recuada fora do arraial por 7 dias. E mais, irmãos, Moisés teve que orar por ela, para que a sua lepra saísse. Muitas vezes é preciso que nós chegamos diante do altar, diante do pastor, Senhor, ore por mim, meu pastor, ore por mim, porque talvez eu esteja passando um momento em que eu esteja apontando muitos problemas dos outros e estou olhando para mim mesmo. Talvez Arão e ela se conversaram, falaram, vamos falar um pouco do profeta. Cuidado, não toqueis nos meus ungidos. E nem o quê? E nem maltrateis os meus profetas. Ali, ela ficou recuada por 7 dias. Enquanto o Moisés, né, claro, Deus falou para ele, enquanto ele não orou por ela, eles não puderam continuar a caminhada. Amém? Ajuda que isso também possa ser palavras de correção, para que nós possamos saber como devemos nos comportar. Eu creio que está no comportar, mas nos comportar. O que nós devemos fazer e de que maneira devemos viver neste presente mundo. Se nós esperamos fazer do céu o nosso lar, concede isso, Senhor. E cura as enfermidades. Meus queridos, amados irmãos, igreja amada do Senhor Jesus Cristo, como eu devo fazer? Como eu vivo bem neste mundo, sem me contaminar? Eu acho que a melhor maneira mesmo é levantar cedo, ajoelhar em nossas camas, ler a Bíblia, orar e pedir, Senhor, me guarde. Talvez venha pensamentos que te leva
a fazer algo com o seu próprio corpo que você depois se sente reprovado. Porque você não orou antes de sair. Porque você não leu pelo menos um versículo. Ou não leu um parágrafo. Ou não orou. Senhor, me proteja neste dia. Me livre de todo mal. Mas isso não significa que Deus não está cuidando de você. Não significa que Deus não estava cuidando de Jó. Não significa que Deus não estava cuidando de Jacó quando ele teve que passar pelo vale de Jaboque. Pelo contrário, ele levou ele ali para que ele pudesse reconhecer quem era ele e quem era Deus. Muitas vezes, irmão, você precisa de passar pelo vale de Jaboque, para você reconhecer o que Deus quer de você. Amém. Ou de mim. Eu saio dali um príncipe com Deus, mas eu precisei de ser tocado, eu precisei de sair dali manco, porque eu sou um cristão e eu tenho que ir, meu lugar é lá no céu, lá na eternidade, não é aqui na terra. Aqui eu não tenho nada, tudo que eu tenho aqui passará, acabará, se desfará, porque esse mundo está reservado para ser queimado. Isso está em Pedro, não sei se os irmãos lembram. Será desfeito, acabado. Tudo que não é original de Deus terá que voltar à sua origem. Por isso que nosso corpo, esse corpo que eu recebi, que minha mãe e meu pai me gerou, ele não serve para nada, somente para me viver aqui na terra. Só. Ele vale 85 centavos de dólar, só. Se vai valorizar em valores. Mas a sua alma não tem ninguém que pague dinheiro nenhum. Não tem valor humano que pague uma alma. É imensurável. Viu, irmão Mateus? É imensurável. E o maior milagre já feito nesta terra é você. Você é um cristão, você é uma cristã. Não se desanime. E cada dia que passa, irmãos, vocês vão ver realmente que o espírito da própria era realmente está pesado. Pesado. Você não consegue. Parece que as casas foram invadidas pela mentira e a verdade foi embora e saiu pela porta e não volta mais. Porque por onde você anda, por onde você faz os seus negócios, a mentira está tomando conta. Mas Jesus é verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem a Ele, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E nós também cremos nessa verdade, porque nós somos da verdade. Nós somos aqueles que praticam a verdade. Portanto, você não se desanime. O que o diabo puder tentar tocar em você, tirar algo de você, ele vai fazer. Porém, Deus não permite que ele tire nada de você. Sua vida está intacta. Sua salvação está garantida. O selo está garantido. A sua ida é certa. Confie. Saiba que Deus não perde nenhum dos seus. Ele não entra na batalha para perder. A batalha já foi ganha. Por mim e por você. Amém? Que o Senhor te abençoe. Guarde essas palavras dentro do seu coração. Segure firme na rocha das eras, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe.